Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Nele também celebraremos a Santa Ceia do Senhor essa noite com a ajuda de Deus, irmãos. Vamos começar o santo culto louvando a Deus com o cântico 341. 341. Glória a Deus, louvado seja Deus. Estarmos nós aqui, na presença de Deus, recebendo conselhos que vem lá do céu, meditando no Senhor, que nos Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Glória, glória, glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o cântico 299. 299.
Não há algum valor que pague o favor que Deus nos dispensou por seu fiel amor. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos cantar para a oração o cântico 55. 55, amados irmãos. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Glória a Deus. Não consegue diminuir ainda mais, né? Deus Altíssimo, te rogo por teu fiel perdão, por teu amor imóvel, estende tuas mãos a minha oração. Elevo a ti, Senhor, tua grande compaixão. Atende ao meu clamor. Faze tua paz encher meu coração, pois quero sempre firme andar em retidão. A minha oração elevo a ti, Senhor, por tua grande compaixão. Atende ao meu clamor. Piedoso e clemente és tu, ó Criador, a fé e o entendimento concede-me, Senhor. A minha oração elevo a ti, Senhor, por tua grande compaixão. Atende ao meu clamor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos buscar a presença de Deus agora em santa oração. Vamos orar ao Senhor. Vamos apresentar a Deus os pedidos da nossa irmandade por tribulações, por causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados que rogam as nossas orações. Teve notícia do seu tio, Dani? Nós tivemos notícia ontem do tio da minha esposa, da irmã Dani, o irmão Wilson, que é encarregado de orquestra na CCB lá em Caraguá. Está muito mal na UTI, entubado com Covid também. Que fique um alerta para a nossa irmandade. Ele ficou doente 2 semanas em casa para só então procurar ajuda médica. E ainda foi porque uma irmã foi visitar a casa dele e falou, não, o irmão vai para o hospital agora. Eu disse, não, irmão, tinha morrido na casa. Então que fique esse alerta para a irmandade, né? O menor sintoma, corra procurar ajuda médica, que é o contrário do que aconselhavam antes, né? No começo,
aconselhavam buscar a medicina só quando tivesse falta de ar. Mas vai, irmão, qualquer coisa diferente que você tiver, que você não se sentiu normal, vai. Pode ser um sintoma grave, um sintoma mais ameno, vai, porque isso pode salvar a sua vida. Deus ajuda, sempre ajudou, mas nós temos que fazer a nossa parte também, agir com prudência. Mas o fato é que ele está muito mal na UTI, não responde a nenhum estímulo mais, está com 80% dos pulmões comprometidos. Ele toca sax reto, encarregado de orquestra num bairro lá chamado bairro Rio do Ouro. Que Deus possa estender a sua mão de misericórdia, a mão do meu sogro está muito triste, nós estivemos com eles ontem. Senhor, possa estender a sua mão, em nome de Jesus, Deus possa colocar em liberdade também. Não só ele, mas tantos outros que estão sofrendo com essa enfermidade. Nessa manhã nós tivemos a Santa Ceia aqui, Deus abençoou grandemente, encheu nosso coração da sua presença, e nós queremos crer que o Senhor quer encher nosso coração de novo da sua presença. O Senhor quer visitar as nossas almas nesse domingo, para que a nossa semana seja repleta de bênção, repleta de paz, de coração diante da presença de Deus, que nós possamos enfrentar os nossos medos, as nossas preocupações. Já desde já, no começo do culto, o Senhor quer animar a sua igreja. Receba a fé, irmão, em nome de Jesus Cristo. Receba a fé, minha irmã. Aleluia. Em nome de Jesus. A tua prova é grande, mas o teu Deus é maior que ela. Receba, irmão, para você participar desse culto em paz. Porque essa preocupação vai tirar a tua paz, não vai deixar você aproveitar o culto. Vai deixar você aproveitar as letras dos hinos que são tão santas, tão maravilhosas, mas o Senhor te reveste da santa paz de Deus. Aí na sua casa também, da paz de Deus. Domingo, essa hora, quando cai, não sei, irmão, tem um mistério no dia do domingo. Quando cai a noite no domingo, é a hora da depressão. É um negócio esquisito, é um dia esquisito, tem um mistério no domingo. Mas graças a Deus, a gente consegue combater essa tristeza vindo na casa do Senhor. E aí não dá para lembrar de mais nada. Então que o Senhor tome a tua mente e o teu coração, você aproveite bem o culto, que Deus quer falar com a tua alma. Daqui a pouquinho você vai ter participado da Santa Ceia, esse mal que está te afligindo já vai ter ido embora, você já vai ter um sorriso no rosto, você já vai sair daqui dando glória a Deus. Pode ter certeza do que eu estou dizendo aos irmãos. O Senhor vai te fazer sair daqui dando glória a Deus essa noite. Louvado seja Deus. Vamos apresentar a obra de Deus nos 4 cantos da terra. Há diversos irmãos anciães, dos quais tive notícia, mas há muitos que nós não temos notícia, que estão viajando em missão da obra de Deus, atendendo batismos, principalmente no norte e no nordeste, lá no estado do Pará. Nossos irmãos no Ceará. Nossos irmãos de Acopiara, no Ceará, estão lá lutando para terminar uma congregaçãozinha que é 1/6 dessa aqui. Mas é muita dificuldade. É uma construção que no todo gasta ali 10, 12, 15 mil reais e os irmãos estão há um ano lutando, porque é uma fortuna lá para eles. Mas nós cremos que o Senhor vai preparar todas as coisas, parece que tem abertura marcada. Quero ver se Deus prepara da graça de ir lá inaugurar a igreja para visitar os nossos irmãos. É longe toda a vida, é 6 horas de viagem do aeroporto mais próximo, mas pela obra de Deus a gente tem que fazer um sacrifício, irmão, e valorizar o trabalho dos nossos irmãos, e eu tenho certeza que o nome de Deus vai ser glorificado também. Vamos pedir que o Senhor abençoe a Santa Ceia, e que nessa noite Ele fale conosco através da sua santa palavra. Em nome de Jesus, ajoelhados, busquemos a Deus em santa oração. Amém. Grande Deus, maravilhoso, Pai de toda graça e de todo poder, glória a Deus, glória a Jesus, que comunhão maravilhosa, irmandade, louvado seja Deus, glória a Deus, o Senhor habita no meio dos louvores, Deus está aqui, glória, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amado Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, estamos nós ante a Tua presença, ajoelhados aos Teus pés em santa oração, para pedir perdão a Deus pelas nossas muitas faltas, pelos erros que cometemos diante de Ti.
pois nós somos homens e mulheres falhos diante do Senhor, mas sempre a tua misericórdia está, Senhor, e tem sido derramada para com as nossas vidas, de maneira que nós vemos a nossa posteridade, a nossa continuidade, os nossos filhos, também usufruindo, desfrutando desse grande bem, que é a mão de Deus sobre as nossas vidas. Ó Deus maravilhoso, durante essa trajetória, essa aventura que é a nossa vida aqui, já subimos alguns montes, já descemos alguns valados, mas o Senhor tem estado conosco, o Senhor nos tem protegido pela sua mão forte e poderosa. O teu bálsamo consolador foi derramado sobre as nossas vidas, de maneira que não nos falta consolação, não nos falta a graça de Deus, não nos falta a virtude do teu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, e é por isso que temos estado diante de Deus, pedindo sempre ao Senhor misericórdia para as nossas vidas. Ó Pai de amor e de graça, queira tomar nas tuas mãos a vida da nossa irmandade, que está congregada essa noite, os que estão congregados também nas suas casas, acompanhando o santo culto. Nós recebemos o dia inteiro mensagens de irmãos e irmãs dizendo: irmão, meu sonho é poder congregar aí com vocês. Ó Deus, visita o coração da tua igreja por amor do teu nome. Aleluia, Deus maravilhoso. A nossa alegria é estar na presença de Deus. Aqui é a nossa festa. Aqui é o nosso melhor ajuntamento. Agora nós entendemos as palavras do salmista que dizia: uma coisa almeja o meu coração e eu a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ó Pai maravilhoso, toma nas tuas mãos o teu povo, os nossos pedidos de oração, como o irmão Wilson, nosso tio, que está muito mal naquela UTI. Senhor, bendito seja o teu nome. Nós sabemos que tu tens as ferramentas para trabalhar, tu podes fazer uma obra na vida dele, em nome de Jesus Cristo. Visita o teu servo naquele hospital, Senhor. Tu és um Deus tão santo, tu és um Deus que fez o céu e a terra, ao teu mandado tudo obedecerá, Senhor. Bendito seja o teu nome nas alturas. Ó Deus maravilhoso, que comunhão gloriosa na tua casa, que presença maravilhosa, enche o teu povo de glória mesmo, Senhor. É aqui que nós achamos refúgio para nossa alma. Visita a tua igreja com a virtude do teu Espírito. Enche esse lugar da tua glória, porque o teu povo deseja te sentir, Senhor. Glórias a Deus nas alturas. O coração da tua igreja não é comovido pelas nossas palavras, não é comovido pelo nosso querer. O coração do teu povo é comovido pela virtude do céu que vem sobre a igreja. E tu és aquele quem visita o teu povo como tu queres, e tira de cada coração um glória, um aleluia com virtude. E quando toca no altar da tua misericórdia, desce daí força, poder, unção, maravilha, fé, mistério de Deus, dons celestiais. Desce a cura, desce a porta aberta, desce a libertação. Ó Deus, derrama aqui da tua glória, derrama aqui da tua Shekinah. O teu povo precisa ser cheio do teu Espírito. Anda-nos do céu a tua palavra e fala com as nossas almas. Ensina-nos a melhor te servir na terra. Ensina-nos a melhor compreender a tua vontade. E não deixa aqui que a empolgação do homem, que a vaidade do homem atrapalhe o teu espírito de ter livre curso entre nós. Cremos por fé
que haverá algum manifestar teu diferente aqui nessa congregação hoje. Que tu vais fazer alguma coisa nova na vida de alguém. Tu nos disseste pela manhã, eis que Deus faz novas todas as coisas. Glória ao nome do Senhor. E cremos que receberemos essa bem-aventurança. Ajuda-nos, guia o santo culto pelo teu Espírito, Senhor. Pedimos as tuas bênçãos maravilhosas e apresentamos tudo nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, bendito na sua glória para toda a eternidade. Amém. Alamaia, Jesus Santo. Canta lama sirianda lamanaia. Anda lá me cantai, suria lama si anda lá. Glória a Jesus Santo, aleluia. Aleluia, Deus eterno, aleluia, aleluia. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Vamos louvar a Deus com o cântico 9. Uma coisa todos nós sabemos, nós não estamos mais sozinhos. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Glória a Deus. E quando Ele chega, os irmãos podem ver que em toda a palavra de Deus, quando a gente vai lendo, diz: Senhor passou por tal lugar e procurou esconder-se porque não queria ser visto. Mas é impossível, alguém sempre descobria. Quando Deus chega no lugar, não tem jeito. A igreja já percebe, o Senhor já está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Contempla essa glória, irmão. Tem coisa nova para Deus fazer aqui. Aleluia. Tem uma chuva, irmão, tem uma garoa caindo sobre essa congregação. Dá glória a Deus e canta esse hino debaixo do sangue do Senhor. Deus está regando a sua lavoura. Deus está derramando uma chuva temporã em Seródia. Alguma oração mexeu com o coração de Deus, irmão. O séquito de Deus está aqui. Dá glória a Deus, canta com alegria. A glória de Deus vai te pegar onde você estiver, irmão. Vamos junto, glória a Deus. A minha alma quer contemplar-te, ó meu Senhor, bondoso Jesus. Vou conservar-me e consegue cantar mais alto? Cantar mais alto. Vamos junto com os músicos. Ó fortaleza.
Glórias a Deus, glória a Deus. Queridos irmãos, nós teremos a próxima Santa Ceia e a última do mês de maio, agora na terça-feira, depois de amanhã, às 14 horas aqui nessa congregação. Então, a Irmandade que não pôde participar por um motivo ou outro, que Deus prepara, possa estar na terça, às 14 horas, participando da Santa Ceia também. Nós temos recebido diversas perguntas de irmãos de também diversas localidades, dizendo, irmão, quando vai ter batismo? E eu sempre respondo para as pessoas, quando você vier se batizar. Quando você aparecer no culto para se batizar, é o dia que vai ter batismo. A gente procura não marcar, tem batismo todo culto. Todo culto Deus prepara, tem um servo de Deus ancião aqui, e poderá fazer o santo batismo do irmão, da irmã, então sem restrição, em qualquer um desses cultos, em qualquer um desses dias, na quarta, na terça ou no domingo, Deus preparando, pode vir aqui, avisar os irmãos obreiros na portaria, irmão, vim congregar e quero ser batizado. E já está tudo sempre preparado para receber os irmãos. A partir de quarta-feira agora, já por uma nova determinação do governo, as coisas vão flexibilizando aos pouquinhos, o santo culto de quarta-feira retorna para o seu horário normal, das 20 horas. Com a ajuda de Deus, então, quarta-feira, o culto já será às 8 da noite novamente, como era antes. Vai ser um culto bem abreviadinho, culto de uns 50 minutos, alguma coisa assim, mas não tem problema, sem a palavra nós não vamos ficar, né? Louvado seja Deus. Amanhã tem reunião de oração com as nossas irmãs e quem mais Deus preparar, às 19 horas, aqui na congregação da Alphaville. É uma reunião de oração, que o povo de Deus se reúne, se junta para orar, para estar também na presença de Deus. Aos irmãos que desejavam comprar material bíblico, Bíblia, inário, véu e o que mais é necessário, a loja virtual da igreja da CCA já está funcionando, entrega para todo o país, ou pode retirar aqui na congregação do Alphaville. O endereço é loja.ccacristã.org.br, loja.ccacristã.org.br, tá bom? A Irmandade pode acessar lá. E o nosso aplicativo, que é o CCA Cristã Apostólica, ele já tem o inário virtual para a Irmandade poder usar. Você baixa ele pelo celular, não sei se você consegue... Essa câmera está aqui não, né? Deixa eu mostrar ele para a turma aí na live. Ele já tem um inário virtual, que esses inários de papel, irmão, com o tempo eles vão acabar. E hoje em dia a Irmandade já usa o próprio celular para cantar os hinos. Você digita o número do hino que você quer lá, ele já puxa a letra inteirinha para você. O Brunão vai mostrar aqui para a turma da live. CCA Cristã Apostólica. Quando puder virar, você me avisa. Já tá? Ó, esse aplicativo aqui, para a Irmandade da Live, é só buscar aí na Google Play ou na Apple Store, CCA Cristã Apostólica. Para vocês aqui da igreja é mais difícil para vocês verem, né? Mas tem um logotipo da igreja, facinho de encontrar, na Google Play ou na Apple Store, tá bom? Para os irmãos poderem baixar o inário virtual. Nós fizemos um apelo ontem para a Irmandade, dizendo que estávamos em falta de arroz, para poder atender às necessidades da obra da piedade na semana, mas Deus preparou tanta coisa hoje, glória a Deus, está lá cheia a mesa do amor está cheia de amor, glória a Deus, glória a Deus. O povo de Deus não tem dó, não tem medo de ajudar, louvado seja Deus. Esse teu gesto de carinho, de amor, vai levar comida na mesa do necessitado, e muitos corações se sentirão amados, abraçados, dizendo, Deus não me deixou, e Deus não deixou pelo teu gesto de amor. Você está levando a mão de Deus onde precisa chegar, para a glória do nome do Senhor. Olha que maravilha. Então, muito, muito, muito obrigado. Deus que abençoe poderosamente a Irmandade e possa retribuir em muitas bênçãos do céu para todos nós. Também, acho que de aviso, Mara, está tudo certo? Só, né? Próximo domingo tem aula de música, às 8 da manhã. Tem mais alguma coisa, irmão Cleito? Essa semana tem culto a semana inteira, às 14 e às 20. Então, amanhã, hoje teve às 10, às 14, agora às 18h30. Segunda até sexta, nós teremos culto às 14 e às 20 horas dessa próxima semana, 2 horários por dia. No sábado que vem, às 10 da manhã, às 14 e às 20 horas. E no domingo que vem, às 10 da manhã, às 14 e às 18h30. Com a ajuda de Deus,
São quanto? 3, 6, com 10, 16, 32, 64 cultos por mês. Glória a Deus. Mais de 2 cultos por dia. Louvado seja Deus, é o que nós queremos. Hora que estabilizar os dois para a alegria do irmão Bruno, aí nós vamos começar os das 9 da manhã, se Deus quiser. Vai ter às 9, às 14 e às 20. Sabe por quê, irmão? Satanás não deixa de ser capeta 1 segundo no dia. Ele não para descansar, não. Então, se tiver 2, 1 assistindo a live, já valeu toda a estrutura, já valeu todo o trabalho, já tem uma alma ali recebendo uma dose de amor, recebendo a palavra, recebendo cura, recebendo instrução e o nome de Deus sendo glorificado na nossa vida. É isso que nós esperamos de todo o nosso coração, que Deus nos ajude a realizar esse projeto também. Tudo certo? Tudo certo, Brunão? Vamos cantar o hino 322 para nós ouvirmos a palavra. 322. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Santo, Santo, Santo. Irmãos, tem uma... Nossa irmã Luzia Camani, ou Camani, enfim, está dizendo que devido ao horário, o esposo dela está trabalhando
e ele não consegue participar da Santa Ceia. Ela perguntou: irmão, posso participar da Santa Ceia por ele? Ela pediu para responder: não, irmão, não pode, não deve. Mas a irmã prepara o pão, prepara um pouquinho do suco de uva, participa do santo culto, e quando ele chegar em casa, pode ser a hora que for, em 2 segundinhos, vocês dois participam da Santa Ceia junto, em comunhão, e a presença de Deus vai estar aí, dentro da sua casa, junto de você. Glória a Deus. Pode ficar sossegado. Você não precisa da igreja para participar da Santa Ceia. Você pode juntar a sua família na sua casa, em volta da mesa, e ceiar em nome do Senhor Jesus. Onde tiver 2 ou mais no meu nome, ele disse: eu estarei ali, no meio deles. Tá bom, a irmã pode participar agora também, depois participa com ele de novo, não tem problema participar 2 vezes. Eu já tomei Santa Ceia hoje, vou tomar de novo daqui a pouquinho. Quando for terça-feira, eu vou tomar de novo. Não tem problema nenhum, tá bom, minha irmã? Mas mantenha a sua casa sempre em comunhão. Ele vai ficar tão feliz: olha, marido, já recebi a bênção do santo culto, agora é só nós 2 participar da Santa Ceia em comunhão, e o Senhor está aqui, junto de nós. Você vai ver a alegria que ele vai ficar, não é? O Senhor sempre dá um jeitinho de alcançar os corações, irmão. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, cheio de graça. Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Irmandade da live aí, irmão Bruno vai pôr o banner para eles? Bruno, irmão Bruno vai para vocês os dados bancários aí para vocês que querem fazer as ofertas, as coletas, para a Irmandade que quer contribuir para a obra de Deus. Não sei se está aqui ainda, Bruno, está aqui. É no Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037-5530, dígito 4. Está em nome da Congregação Cristã Apostólica. E a nossa chave do Pix, que é alfaville@ccacristã.org.br. Toda oferta que Deus preparar sempre será muito bem-vinda, e nós temos certeza que o Senhor retribuirá ao seu povo com muitas bênçãos, nunca vai deixar faltar nada na sua vida também, em nome de Jesus, temos certeza disso. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, no livro do Eclesiastes. Vamos nos colocar todos em pé, por favor, para acompanhar a leitura. Livro do Eclesiastes, Brunão, capítulo 2. Eclesiastes, no capítulo 2. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Todos encontraram? Está no jeito, Brunão, hein? Vamos ler com a ajuda de Deus. Os prazeres e as riquezas não produzem felicidade. Disse eu no meu coração: ora, vem, eu te provarei com alegria, porquanto goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse: está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. E como reteria loucura até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém.
Amontoei também para mim prata e ouro, e as joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou de todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei à contemplação da sabedoria, e do desvario e da doidice. Para que fará o homem aqui seguir o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Também, então, entendi que o mesmo sucesso lhe sucede a todos. Pelo que eu disse no meu coração, como acontece o tolo, assim me sucederá a mim, porque então busquei eu mais a sabedoria. Então disse no meu coração que também isso era vaidade. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, irmãos. Obrigado por se levantar. Veja só, hein, irmão? Essa aqui, essa palavra, eu, com toda a humildade diante de Deus, isso é o que Deus me traz no coração, de explanar para a Irmandade. Essa palavra, não aqui eu estou pregando, essa, Eclesiastes capítulo 2, que a Irmandade depois podendo, leia até o fim na sua casa, com calma. É a resposta do maior mal que a humanidade vem sofrendo nos últimos tempos. Essa palavra é a resposta que a medicina não encontrou, que a psicanálise não encontrou, que a psiquiatria não encontrou, que a psicologia não encontrou, que nenhuma ciência humana encontrou. Essa palavra é a resposta de onde vem a depressão, que ninguém sabe de onde vem, só sabe que ela está aí. E ela cai no coração da pessoa e como uma chaga, como uma ferida, como um câncer, ela vai comendo, ela vai apodrecendo a vida daquela pessoa por dentro, a felicidade, a esperança, o contentamento, o regozijo. A pessoa perde a alegria de comer, perde a alegria de vestir-se, perde a alegria de estar no meio da sociedade, das pessoas que ama. Ela vai se afastando das pessoas que ama, é involuntário, não faz isso de propósito. E o pregador, olha, irmão, quanto tempo tem isso? Antes de Cristo. E ele já descobria da onde adivinha o mal que seria o mal dos séculos. Irmão, sabe que a ansiedade e a depressão é chamado mal do século. Quando a pessoa alcança tudo aquilo que almeja o seu coração, a sua vida perde o sentido. O que te move são os desafios da tua vida. O que te faz levantar pela manhã é a conta de água, é a conta de luz, é as dívidas para pagar, são os filhos para criar, são os problemas que você recebe ou os problemas que você arruma, que a gente tem um dom para arrumar problema. O ser humano, se não tiver problema, pode ficar sossegado que ele arruma facinho. E se embaraça e vive naquela luta de subsistência. E quando a pessoa condiciona a sua felicidade, nós lemos aqui,
a ter as coisas. Eu tive muitos servos, não foi o que ele disse? Tive muitos servos, tive muitas servas. Ele teve tantos servos que os servos dele tiveram filhos que já nasciam servos também. Tive muitos animais, tive muitas hortas, muitos bosques, tive muito ouro, muita prata, tive muitos tanques de água, muitos rios que corriam na minha propriedade. E parei para contemplar essas coisas. E comecei a aplicar no meu coração a contemplação. Irmão, a contemplação, meu Deus, a contemplação é um olhar criterioso, a contemplação é um olhar reflexivo para alguma coisa. Não olhar só para aquilo que ela aparenta. A contemplação me faz olhar para aquilo que aquela coisa, que aquele momento, que aquela situação, ou até mesmo que aquele objeto, aquela conquista. A contemplação me faz pensar no que aquilo representa. Não é o valor agregado que ele tem, é o que ele representa, não é o valor tangível, é a representatividade daquele assunto, ou daquela coisa, ou daquela pessoa. E ele parou para contemplar a sabedoria. Bendito seja o nome do Senhor. A sabedoria é mais excelente do que o ouro puro de Ofir. A sabedoria é mais doce do que o licor de favos. Sabedoria é mais doce do que o mel. E quando, irmãos, ele começou a contemplar isso, Mateus contemplou isso também. Vocês sabem que Mateus era corrupto, né? Quando ele conheceu o Senhor, ele estava perdido na corrupção. E o Senhor foi mostrando. Mateus também era um homem que, como Zaqueu, lembra de Zaqueu, publicano? Só desejava o dinheiro, dinheiro. E quando Zaqueu conheceu Jesus, ele falou, não, isso aqui é importante. Ele olhou para Cristo com um olhar de contemplação. Ele falou, não, isso aqui, ó, a salvação, essa é a alegria verdadeira, irmãos. Essa noite, Deus vai te desvendar um segredo que está escondido, irmão. Senhor te diz, eu vou te dar a chave que abre a porta da felicidade. Vou te dar a chave que abre a porta do coração de Deus. Vocês creem nisso, irmão? Quando ele começou, amados irmãos, a contemplar a sabedoria, ele disse, meu Deus, tudo está escrito aqui, irmão. Agora eu percebi que tudo isso que eu juntei é vaidade e aflição de espírito. Porque minha vaidade me faz querer ter uma grande casa, um grande carro, muitas possessões, muita coisa. Mas e para cuidar disso? Tem alguém que quer roubar, tem alguém que quer sequestrar. Quanto mais tem, mais eu quero, nunca vou querer perder. A palavra diz que a ambição são duas sanguessugas. O nome de uma é dá e da outra, dá. Ela nunca se farta, como a sepultura não se farta de mortos. O sepulcro nunca cessa a sua fome. Tudo que você põe lá dentro derrete, dali a pouco você joga de novo, derrete, não é assim? Assim é a cobiça, assim é a ambição. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. E quando ele conseguiu entender isso, amados irmãos, ele conseguiu que ele atingiu tudo o que precisava, tudo o que queria, como ia dizendo aos irmãos Mateus, também encontrou essa resposta, quando ele escreveu lá, solicitude pela nossa vida, não é? Ele disse, contemplai os lírios do campo, que não tecem, nem fiam, eles não costuram, não fabricam nada, mas vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles, qualquer um lírio, que tiver aí no terreiro da sua casa, aí num matagal, num taboal, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com tanta formosura, com tanta delicadeza, como um lírio do campo. Igreja de Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, receba sabedoria,
receba resignação, receba uma felicidade incondicional. Senhor, a conta está paga, glória a Deus. Senhor, a conta está atrasada, glória a Deus. Cristo vive. Eu não pago hoje, eu pago amanhã. Senhor, eu estou cheio de saúde, glória a Deus. Senhor, estou meio doentinho, glória a Deus. Se de tudo não curar, eu vou te ver mais depressa. Contemplação, irmão. Essa palavra quer sugerir a todos nós essa noite, contemplação. Contempla tudo que Deus te fez. Contempla. O que o adversário falou para o Senhor? Olha o mundo e contempla toda a sua glória. Eis que tudo te darei isso, se prostrados me adorares. Falando ao Senhor, pensa, Jesus, o tamanho da glória desse mundo. Pensa o que representa ser presidente dos Estados Unidos da América, maior potência do mundo. E o Senhor disse, para trás de mim, Satanás, vai-te, Satanás, só teu Deus amarás e só a Ele adorarás. A minha felicidade não está em ter, a minha felicidade está em ser. Irmão, se você é um servo, uma serva de Deus, dá glória a Deus. Pode não ter R$1 no teu bolso, mas tem a virtude do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a tua cabeça. E se a riqueza te traz tristeza de não possuí-la, fique em paz. A cidade que você vai morar é de ouro puro. Só que é tão insignificante lá o ouro, que você vai pisar em cima dele, porque não tem mercado, não tem cartão de crédito, não vai precisar usar, Deus vai te prover de tudo. Você está preocupado com o quê? O Pai já preparou tudo para você. Teu Pai já preparou tudo para você. Creia, irmã. Hoje o teu Pai vem te dizer, meu servo, já preparei tudo para você. Você não precisa de nada além do que você tem para ser feliz. Quer receber um dom hoje, irmão? Receba o dom da alegria em nome de Jesus. Oh Deus maravilhoso, eu recebo, irmão. Aleluia, aliança eterna. Receba o dom da alegria, irmão. Receba o dom da alegria, irmã. O dom da alegria, meu irmão. Você sair daqui dando glória a Deus. Você sair daqui feliz, dizendo, Senhor, estou feliz. Senhor, estou dando choque no escuro, estou feliz, Senhor, estou feliz porque Tu está na minha vida, Tu falaste comigo, agora eu estou contemplando o mundo com os olhos de gratidão. Receba, irmão, essa condição. O adversário quer te enganar, quer pôr no teu coração um espírito de ingratidão, mas hoje Deus põe no teu coração o espírito da santa paz de Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele é Deus, Ele continua sendo meu Deus. Ai, irmão, quando o adversário ouve isso, irmão, quando ele monta nas suas costas e fala, escuta, você sabe que você está desempregado, né? Viu? Você sabe que você está devendo, né? Sabe que essa doença aí está matando gente de penca. E você vem e diz, eu sei de tudo isso, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se viver, vivo com Cristo. Se morrer, morro com Cristo. Viver com Ele é alegria, morrer com Ele é saúde, é vitória. Eu estou na presença de Deus. Por hoje, Ele me vem me visitar aqui na terra, mas se eu morrer de hoje para amanhã, eu vou visitar Ele lá no céu. Ah, irmão, quando o adversário vê que ele não te atinge mais, que as coisas pequenas que ele lança na tua vida não te atingem mais, que ele perde acesso à tua mente, que ele perde acesso ao teu coração, ele vai ficando pequenininho, e cumpre-se a palavra, resiste ao diabo, ele fugirá de ti. Receba a força em nome do Senhor Jesus. Os prazeres dessa vida não produzem felicidade. Então a pessoa adquire tudo, consegue tudo, e aí vem a depressão. Porque eu não tenho tempo para me entristecer, porque eu tenho que comprar aquele avião. Então eu luto, eu vendo, eu compro, eu negocio, passo a perna num, levo uma passada de perna de outro e vou e compro o avião. Eu não tenho tempo para ficar triste, porque eu tenho que comprar aquele castelo lá não sei na onde, tenho que comprar aquele barco não sei na onde, tenho que fazer aquela viagem, tenho que possuir aquela mulher ou aquele homem, e vai, e luta, e faz.
E aí chega uma hora, mais ou menos assim, lá para uns 80 anos, que se corria atrás de mulher, não vai correr mais, ou de homem. Que se desejava o avião, ou o carro, ou qualquer outra coisa, já não pode dirigir, os olhos estão fracos, as pernas estão fracas. Ou não é assim que acontece? Quem de nós não vai virar bebê de novo? Só se morrer novo. Mas fica banguelo, perde os cabelos, usa fralda, do jeito que começa, termina. E aí, o carro não pode dirigir porque é alguém que leva para algum lugar. Para sair do carro é meia hora, para entrar é mais meia hora. O avião não pode subir porque se subir nas alturas, morre de pressão lá em cima. Aí, isso eu sei porque eu tenho meu avô na minha casa, tem 90 e poucos, quantos anos? Uns 92 anos, mais ou menos. Ficou cego há uns 12, 13 anos atrás, ruim, irmão, igual chá de carqueja. E ficou cego. E aquele homem que fazia tudo, agora não faz nada. E quando a gente chega lá, e aí, vô, eu estou aqui nessa escuridão, e tá mesmo, que ele vive na escuridão, de dia, de noite, é uma escuridão só, e chora, dá dó, dá pena de ver, dá dó. E aí vem a depressão. Mas vem para o novo também, porque eu só vou ser feliz quando é jovem, só vou ser feliz se eu casar com aquela moça. Só vou ser feliz se eu casar com aquele rapaz. Só vou ser feliz se eu tiver aquele emprego, aquele carro. E nem tudo acontece do jeito que a gente quer. E a pessoa se frustra, porque a felicidade dele depende dela, depende daquilo. A palavra diz, bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor. Senhor, eu queria tanto trabalhar naquela empresa X ou Y, mas se de tudo, Senhor, não me faltar o pão de cada dia, glória a Deus. O que tu me der, eu me dou por satisfeito, Senhor. Não quero rico para não ser soberbo e nem ser miserável para não ter que mendigar o pão, mas me sustém com o pão cotidiano, me sustém com a porção costumeira. Irmãos amados, mas aquele que está em Cristo, que ama a Deus, o que falou aqui? A morte vem para o tolo, vem para o sábio. As coisas ruins vêm para o tolo, vem para o sábio também. Aí quando chega essa idade, quando chega esses dias ruins, que o próprio Eclesiastes fala lá no capítulo 12, antes que chegue os anos que venham a dizer, não tenho neles contentamento. Aí você vai visitar um irmão velhinho, uma irmã velhinha, isso aconteceu milhares de vezes com a gente no ministério, já orei em Monte Verde, segurando a mão de uma irmã, a irmã Nícia, e no meio da oração só senti ela apertar a minha mão, Deus levou ela para o seu reino de glória. Deu trabalho para ela soltar minha mão depois de morta. E dormiu no Senhor, bem quietinha, dando glória a Deus ali, firme, doentinha, tinha tido derrame. Aí você vai visitar esse povo, está lá numa cama, às vezes numa cadeira de roda, porque o fim é triste para todos. Paz Deus, irmão, amém. Como é que o irmão está? Irmão, estou aqui esperando no Senhor, glória a Deus. Hora mais, hora menos, ele aparece por aqui. Ou ele me tira daqui para dar vida, ou ele me tira dessa vida e me dá a melhor de todas as vidas, a vida eterna. Porque a pessoa tem um celeiro cheio no coração. Irmão, a pergunta de Deus para nós essa noite é essa. Como você quer terminar a tua vida? Gritando igual um bode? Ou quietinho como uma ovelha? A palavra diz, por amor a ti, fomos reputados como ovelha muda ao matadouro. Sem um balido, a ovelha chora no matadouro, mas ela não grita, ela chora, irmão. Mas ela não grita. Mas o bode faz um forfé, irmão. Senhor Jesus, hoje está mandando essa palavra para te dizer, eu vou te revestir de sabedoria do alto. Vou te revestir da minha palavra e você não vai precisar de nada para ser feliz. Nada. Porque aquele que tem Deus, cumprir-se aquele ditado, pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus não é nada. Quantos dos que estão aqui recebem essa palavra de bom coração, irmão? E poderá dizer, Senhor, eu recebo a tua palavra na minha vida. Na minha casa a depressão está com as portas fechadas no nome de Jesus. Quando vier aquele inconformismo, quando vier aquela inquietação, quando vier aquela coisa ruim, porque não deu, porque eu só perco, porque eu sou feio, porque eu estou alto, porque eu sou baixo, porque eu sou preto, porque eu sou amarelo. Senhor, eu sou como tu quer, estou feliz com o que tem feito na minha vida e glória a Deus nas alturas.
O adversário vai coçar a cabeça, falar, mas o que essa mulher tem? O que esse homem tem? Que até então era um poço de reclamação. Aí você vai dizer, eu passei a contemplar a sabedoria de Deus. Eu passei a observar mais a sabedoria de Deus. Eu passei a olhar mais para os favores de Deus do que para as dificuldades que eu tenho na minha vida. Bendito seja o Senhor. A palavra diz que o sábio não reclama por aquilo que não tem. Ele se alegra por aquilo que Deus já preparou. Irmão, se alegra pelo que Deus já pôs na tua mão. Dá glória a Deus, meu irmão. Ei, irmão Rodrigo, a enfermidade veio, o Covid aí, ó. E eu fiquei desempregado. Irmão, para 400 mil ela veio e morreram. Dá glória a Deus. Ei, irmão, veio aí a luta, a crise financeira e minha renda caiu. Irmão, tem gente debaixo da ponte. Ei, irmão, caí, quebrei a perna. Pensa uma dor. Tem gente, irmão, com bolsa de colostomia, com sonda nasogástrica, entubado na UTI. Dá glória a Deus, já a perna emenda. E se cortar uma, você fica com outra, sai pulando por aí, mas você está vivo, dá glória a Deus. E quando esse espírito toma conta da tua vida, o adversário chega na tua mente, e ele onde bate é duro. Ele não acha entrada, ele tenta brecha, mas você vai ser uma fortaleza em nome de Jesus Cristo. Você vai ser uma fortaleza em nome de Jesus Cristo. Ele vai tentar invadir a tua mente agora está sendo blindada pela unção do Espírito Santo de Deus. O adversário vai tentar entrar na tua mente e não vai conseguir, vai tentar entrar no teu coração para pôr rancor, para pôr inveja, para pôr raiva, para pôr desejo de vingança. Ele não vai conseguir entrar, porque o Senhor já vai ter ocupado a totalidade do teu ser, Ele já vai ter ocupado toda a tua consciência, Ele vai ter ocupado a tua personalidade, Ele vai ter ocupado o teu coração, e quando o adversário chegar de dentro, o Senhor vai gritar, vai-te, Satanás! Foi o que Deus deu hoje de manhã na palavra, dizendo, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir entrarei, cearei com ele, farei morada. Deus não quer te fazer uma visita, Deus quer morar na tua casa. Vocês estão crendo na palavra? De verdade, mas você está crendo na palavra, irmã? Dá para dar um glória a Deus aí? Você está entendendo o que Deus está te falando? Deus está te dando uma libertação. Você não precisa da igreja. Você não precisa do governo. Você não precisa de nada. Você não precisa da CCA. Você não precisa do irmão Rodrigo. Você não precisa do irmão Wayne. Quem você precisa está pedindo para morar na tua casa. Dá para você dar um glória a Deus, irmão? Eu vou lá atrás daquele irmão, porque aquele irmão prega para arrebentar aí, irmão. Aquele que fala na boca do irmão quer morar aí dentro da tua casa. Antes de eu receber o ministério, a Dani está aí testemunha, nós vivíamos para as orações na madrugada. Irmão, com todo respeito aos profetas, profeta, o Saulo sabe, nós já encontramos em oração há 20 anos atrás. O profeta não tem compromisso com nada. Ele vai lá, Deus dá uma parte, não é? Ele prega que Deus dá e vai embora. Eu falei, isso aí é beleza. Quando eu recebi o ministério de ancião, que eu fui cooperador 6 meses só, aí, meu irmão, eu falei, agora eu estou no céu. Aliás, quando eu recebi o ministério de cooperador, nas visitas a gente já dá umas pregadas, ixi, agora eu vou arrebentar a boca do balão aqui, irmão. Quando você sobe aqui, que a coisa é diferente. Não dá para ficar com gracinha aqui. Não dá para ficar com encenação. Ou é a palavra ou não é a palavra. Ou é Deus que fala ou não é Deus que fala. Não dá para ficar com uma retada de adivinhação. Tem um que está triste, tem um que está feliz, tem um que está provado. O povo quer comida. Se a criança está com fome, ela vai mamar no peito da mãe e não sai leite, o que ela faz? Ela chora. Aleluia. Eu fui me vendo vazio, e a igreja chorando de fome. Então o Senhor te diz, eu vou te encher da minha palavra, vou te encher da glória da minha palavra. A chuva que começou no começo do culto ainda está caindo aqui. Você vai sair daqui cheio da palavra. Pode tirar o embornar, pode tirar a vasilha, pode tirar o cesto, enche o teu cesto das coisas de Deus. Está chovendo na tua lavoura.
O tempo da sequidão espiritual está acabando. O tempo da fome espiritual está acabando. O tempo do racionamento está acabando. Tu estás contemplando a sabedoria. A sabedoria será tua amiga de hoje para diante. Será tua companheira. E quando a loucura, a tolice, as vãs filosofias, enfim, as coisas sem fundamento vierem no teu caminho, a loucura do homem, você vai dizer: eu prefiro a sabedoria de Deus. A loucura do homem me mandou tomar satisfação, a sabedoria de Deus me mandou entregar nas mãos do Senhor. A loucura do homem mandou me revoltar, enlouquecer de braveza. A sabedoria diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A loucura do homem diz que eu tenho que mostrar que eu sou muito macho. A sabedoria de Deus diz que eu tenho que guardar meu testemunho de servo de Deus. Eu levo o nome feio, mas não mancho o nome do meu Senhor Jesus. Está preparado, irmão, para viver, para ser essa nova pessoa? Está preparada para ser essa nova pessoa, irmã? O Senhor te diz: eu estou fazendo como Deus deu de manhã, manda agora de novo. Eu estou fazendo novas todas as coisas na tua vida. Observe bem, que todas as vezes que você deu ouvido à sabedoria, você se saiu bem e por cima. Você se saiu muito bem. Se você tivesse dado ouvido à loucura, Satanás já tinha tragado a tua alma no mundo. Você já tinha caído no pecado, você já tinha caído na prostituição, você já tinha caído na droga, no vício. Mas você deu ouvido à voz de Deus, e essa voz te diz: essa noite eu te sustentarei até o fim dos teus dias. Então, amados irmãos, participemos da Santa Ceia, contemplando a sabedoria de Deus, dizendo: Senhor, a sabedoria de Deus excede o valor dos rubis. Se a Irmandade crê, irmão, você vai ter sabedoria para você, e os teus filhos serão tão sábios quanto você, e os filhos dele tão sábios quanto vocês dois, e até a tua última geração vai ter sabedoria de Deus na terra. E todos os que olharam para aquela família, é uma família de gente sábia, é uma família de gente próspera. Aquele casal é um casal abençoado. A gente vê a luz de Deus na cabeça dele. Olha as criancinhas dele, que maravilha que é. Receba essa condição no nome do Senhor Jesus, irmão. E esse mal que te ronda, que quer tirar a tua paz, hoje mesmo ele sai da tua vida no nome de Jesus. Deus seja sempre louvado. Vamos orar, irmãos? Irmão Saulo, irmão Cleiton, vem orar pelo pão e pelo cálice. Irmão Saulo pelo pão, irmão Cleiton pelo cálice. Agora, irmãos, prometo que é bem rapidinho, tá bom? Essa parte é bem rapidinho. Ô Cleiton, põe essa caixa de coleta para lá. Eu pus aí, mas esqueci que é só depois. Vai orar bem? Dá para vocês duas servir, não dá? Oremos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Primeiro Gonçalo. Primeiro Paulo. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Eterno Deus e bondoso Pai Celeste, Senhor, na noite desse dia, aleluia, nós nos encontramos na Tua presença, te rendendo graças, Senhor, por mais essa preparação de estarmos na Tua casa. Sim, glória ao nome do Senhor. Senhor, ouvimos hinos, cantemos em Teu louvor, a oração em súplica, Senhor, e graças nós damos, Senhor, pela palavra que Tu tens mandado nesta noite, Senhor, que veio, Senhor, abrir os nossos olhos, procurar as coisas que vêm do céu. Glória ao nome do Senhor. E no final desse culto, Senhor, prostrados nós estamos aqui, aleluia, nesta oração, Senhor, para Te apresentar, Senhor, esse pão, aleluia, da Sua ceia, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Sabemos, Senhor, que quando nós terminarmos essa oração, esse pão será o Teu corpo, Senhor. Então faça, Senhor, que esse Teu corpo venha alimentar, não alimentar a nossa carne, Senhor, mas venha como uma purificação dentro do nosso coração. Amém. Purifica a nossa mente, Amém, purifica Jesus. nosso coração, purifica, Senhor,
Aonde se tiver alguém, Senhor, doente, Senhor, que ao participar do teu corpo, Senhor, possa ter a libertação vinda do céu, Senhor. E nós sabemos que o mal do século, Senhor, aleluia, depressão, Senhor, tu não vai deixar que isso aconteça conosco, porque Jesus, ouvimos na tua palavra que tu vai estar conosco, Senhor. Então te entregamos na palma da tua mão, Senhor, esse teu corpo, em nome de Jesus Cristo, que vive hoje eternamente. Amém. Amém. Glórias a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e também da terra, de joelhos, Senhor, dobrado na tua santa e gloriosa presença, Senhor. Pai, te damos graças, Senhor, por mais um dia, pelo Senhor, meu Pai, ter nos despertado, Senhor, mais uma manhã, porque nós, Senhor, dormimos todas as noites, Senhor, e se nós acordamos, Senhor, é porque o Senhor está conosco. Pai eterno, que dia maravilhoso que o Senhor nos preparou, meu Pai, na tua casa, para te louvar e engrandecer o teu santo e glorioso nome. Muitas das vezes, Senhor, as lutas, as provas, Senhor, vêm diante de nós, ó Pai, tentando tirar a nossa fé, Senhor, nos apagar na tua presença. Mais um mês, Senhor, o Senhor nos concede, meu Pai, prostrar na tua mesa, Senhor, para, meu Pai, se alimentar, meu Pai, da tua carne e do teu sangue. Que o sangue, Senhor, venha entrar na nossa vida, na nossa corrente sanguínea, venha nos dar força, meu Pai, sabedoria, para prosseguir na tua santa e gloriosa presença, meu Pai. Pai eterno e justo, que ao tomar, Senhor, esse sangue, meu Pai, venha nos dar força, meu Pai, para caminhar, meu Pai, na tua presença. Tudo isso nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, que é bendito e eterno. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Deus seja louvado, irmãos. Pode sentar-se, irmãos. Podem manter-se sentados. As irmãs vão passar... vocês dois não. Vocês dois podem... Vocês fiquem aqui até o final, Cleitinho. Vocês ficam aqui guardando a mesa. As irmãs vão passar servindo. Pode ficar aqui, Cleitinho. E você tome o pão e o cálice e aguarda. Quando tiver todo servido, nós vamos participar todos juntos. Vocês também aí na sua casa. Tá bom? Tem um nosso irmão ou irmã perguntando aqui na live. Irmão, quem não é batizado pode tomar Santa Ceia? A palavra não fala nem que sim, nem que não. A palavra só diz que o homem deve examinar a si mesmo. Então todos são livres de acordo com a sua consciência em Cristo. Irmã Dani, toque só a irmã Dani no órgão lá, para os músicos poderem... Ou a irmã Rosa, não sei qual das duas que vai. 297. Glória a Jesus. Vai pegando o pãozinho, o cálice. As irmãs passam, pode ficar aí. A turma quer ver você um pouquinho na live aí, você está tão bonito, Cleito. Ele ainda tem coragem de falar amém ainda. Pode ir, irmã Dani. Capricha. Sozinho, inteirinho. Não é? Guia-me,
Que maravilha, deu certinho o hino, tá vendo que bênção? Paulo, instruindo a igreja de Corinto, disse: na noite em que foi traído, tomando o pão, tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei dele todos, esse é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos todos comer o pão, irmãos. Amém. Deus. Semelhantemente, tomou o cálice e distribuiu aos discípulos, dizendo: tomai dele todos. Esse cálice é meu sangue no Novo Testamento, que é derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. E todo aquele que dele beber nunca perecerá, mas terá a vida eterna. Tome, irmão, em nome do Senhor Jesus. Amém. E lembra-te que você está saindo daqui dessa noite com a chave da felicidade na tua mão. E ninguém tomará ela de você, no nome do Senhor Jesus. Os irmãos receberam um guardanapinho, vamos pegar ele assim, ó, vai por dentro do copinho, até sugar o suquinho que tem lá assim, ó, e deixa no porta-bíblia em frente ao seu banco, que depois os obreiros vão passar recolhendo. Tá bom? Deus abençoe, irmãos, podem voltar aos lugares. Nós vamos agradecer a Deus agora em santa oração, pelo santo culto e por tudo que Deus nos tem preparado. Oremos a Deus em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Hosana nas alturas, filho de Davi. Glória, glória a Jesus. Excelso Deus, Pai de toda luz e de toda graça, voltamos aos teus pés em oração, para te agradecer porque mais essa noite tu nos desse vitória, de estar diante da tua presença. Nossa irmandade se reuniu nessa congregação, para adorar e bendizer o teu santo nome. Tu que és digno de toda glória e de todo louvor, fizeste-te presente aqui junto de nós, visitando os nossos corações, e a nossa fé foi renovada no nome do Senhor dos Exércitos. O nosso coração também foi cheio da tua presença, e nós sairemos daqui hoje glorificando o teu santo nome. Guarda também a tua palavra nos nossos corações, que possamos contemplar a sabedoria de Deus e colocá-la também dentro da nossa vida, em tudo aquilo que Deus representa para nós. Abençoa as ofertas que tu vais preparar e retribui a cada um com muitas bênçãos, porque tudo o que esperamos vem das mãos do nosso Deus. É o que pedimos ao Senhor, por Jesus Cristo, teu Filho, que vive para sempre. Amém. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Vamos colocar-nos todos em pé, irmãos. Nos bancos à sua frente estão os envelopes das ofertas, das coletas, dos dízimos. Hoje, na Santa Ceia, a gente costuma, a irmandade que faz o propósito do dízimo, dos seus votos, das suas primícias, é o dia de entregar. Cada um faça segundo o que Deus te tem preparado. O que Deus preparar é muito bem-vindo, e toda a obra de Deus também agradecerá por isso. Lá com os irmãos, com a irmã Eliane,
Com a irmã Sueli, na portaria estão as maquininhas de cartão. Se alguém precisar passar cartão, por favor, dirija-se até lá agora, que nós vamos orar pelas ofertas em seguida, para encerrarmos o santo culto. Tudo certo aí na portaria? Podemos orar? Vamos agradecer as ofertas. Senhor, graça nós te damos, porque tens abençoado o teu povo, e nos fizeste chegar até aqui com vida, e cada um tem ofertado o seu melhor para Deus. Sabemos que tu tens no céu as maneiras certas de trabalhar nas nossas vidas, e que tudo aquilo que nós precisamos, nós receberemos de Deus, receberemos do Senhor, e nunca nos vai faltar a luz do teu Espírito sobre a nossa vida. Retribui o teu povo com muitas bênçãos, retribui as mamães nessa noite, que vai se encerrando o Dia das Mães, que todas sejam lembradas, sejam valorizadas, muito mais por Deus aí no céu, que haja uma grande bênção na vida das nossas irmãs, Senhor. Glória ao teu santo nome, e que nunca falte a tua bênção sobre todos nós. Em nome de Jesus, teu Filho, bendito por todo sempre. As irmãs vão passar recolhendo os envelopes. Vamos cantar um louvorzinho. Vamos ver se vocês estão bons de cantar louvorzinho. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Força! Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido no meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Glória a Deus, glória a Deus. Na portaria tem lembrancinha para todas as mamães que as nossas irmãs do grupo das mulheres fizeram com maior alegria. Recebam com todo carinho. É uma lembrança para que as irmãs se sintam também um pouquinho valorizadas de todo o bem que vocês fazem para todos nós. Uma excelente semana para toda a Irmandade. Muito obrigado pela presença. Terça-feira tem culto novamente. Nós estamos sempre aqui à disposição da Igreja de Deus para atender no que for possível, tá bom? Mas vamos fazer a oração do Pai Nosso antes, né? Falta Pai Nosso. Bem forte. Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça de Jesus Cristo, a santa palavra, permaneçam guardados dentro dos nossos corações. Amém.